E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você. Então vamos lá começar apresentando esse momento especial para o nosso querido, para o nosso amado Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vamos lá pedir para vocês fecharem os olhos e vamos lá. Ó querido Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Eu consagro a Ti, Senhor, apresento a Ti, Senhor, esse devocional. Apresento totalmente a Ti e Te dou total liberdade. Usa-me como instrumento do Senhor nessa palavra, neste momento, nesta manhã, mas a cada segundo, a cada minuto do meu dia. Eu Te dou total liberdade. Que a honra e a glória seja sempre sua, nosso Pai, nosso querido Pai. Que a honra e a glória seja sempre sua. Amém. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E ainda, nessa frequência aqui, a gente tem o ato do agradecimento, dei graças a todo tempo. Afinal, se estivermos com uma atitude, um coração totalmente alinhado, de agradecer a todo tempo. Estaremos alinhados com o reino de Deus. Esse é um princípio poderosíssimo para que a gente exercite, para que a gente não só exercite, mas exercitando que a gente se torne, dê graças a todo tempo, seja no momento alegre, no momento de adversidade. Então, comece a agradecer. Sempre temos motivos para agradecer. Eu agradeço, Senhor, pelo meu dia. Agradeço, Senhor, pelo seu amor, pela sua presença, pelo seu cuidado. Agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar aqui neste momento. Agradeço pela vida da minha família. Agradeço pela vida de cada um, Senhor, que está aqui assistindo essa live, for assistir essa live depois. Eu agradeço, Senhor. Agradeço. Agradeço pelo alimento de cada dia. Agradeço pela casa que habito no momento presente. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor. Agradece. Amém. Então vamos lá. Vamos para a palavra de hoje. Humildade diante de Deus, fala em Lucas 18:14, fala, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O mundo apresenta, o contrário, o mundo quer apresentar quem se exalta, quem chega no poder, no status, que se torna até outra coisa e se descola da sua identidade. Na verdade, às vezes nem se descola, não teve nem oportunidade de conhecer a sua identidade. Criou uma identidade que não é a original. Mas como somos criados por Deus, a nossa identidade original é a semelhança em Cristo, é o que Deus tem para cada um de nós, que é necessário sim ter o autoconhecimento, mas o autoconhecimento só por si sozinho, ele não é o suficiente, porque Deus nos criou. Então é necessário ter a presença do Espírito Santo, é necessário ter revelações, é necessário ter direções que vêm do céu para nós, para que também que a gente acesse o autoconhecimento com a verdadeira originalidade da nossa identidade, para que seja também restaurado, que seja moldado conforme a nossa semelhança, mas que seja resgatado esses tesouros que Deus fez dentro de nós. Temos tesouros dentro de nós, escondidos, dons e talentos, características que algumas elas permanecem, são da nossa originalidade que Deus criou, no nosso DNA original. Algumas precisam ser restauradas, algumas precisam ser desenvolvidas, mas tudo isso nós podemos alcançar
com o autoconhecimento, junto com a palavra de Deus, junto com a manifestação, o guiar, a presença do Espírito Santo em nós. E no mundo acaba levando, porque este mundo já é do maligno, este mundo está cheio de armadilhas, e que a gente só consegue ter discernimento de ver quando de fato a cegueira espiritual ela começa a sair de nós, quando de fato a gente tem um alinhamento com os princípios de Deus, quando a gente tem um alinhamento dessa identidade ativada em nós, que a gente começa a ver em compreender que quem se humilha será exaltado. Para o mundo é vergonhoso, para as pessoas é vergonhoso, algumas coisas é loucura. Mas para o reino de Deus é natural, é normal isso. Por quê? Porque é um preparo. É um preparo da nossa humildade a todo tempo, de menos de nós e mais de Deus. Porque Deus só consegue estar no controle quando de fato a gente entrega o controle. E quando a gente se humilha, quando a gente se prostra, quando a gente fala menos de mim, mais do Senhor, é onde o controle consegue estar nele. Porque senão nós não permitimos, nós não deixamos. Se a gente não quebranta o coração, se a gente não larga o orgulho, se a gente não larga, por isso que ele fala, sejam renovados pela minha palavra, não se amoldem a este mundo. Porque nós seres humanos, é facilmente a gente sair do foco, do contexto. Por isso que a presença de Deus, ela tem que estar em qualquer circunstância da sua vida, seja um momento alegre, um momento de adversidade, porque é na presença de Deus que vai te garantir essa visão, esse cuidado, não só de viver a misericórdia de Deus, mas viver a glória de Deus, a glória de Deus ser manifestada a todo tempo na nossa vida. E esse é o tempo da gente viver, o tempo da gente viver um avivamento. É o tempo da gente viver avivamento. O que significa avivamento? É a gente estar avivado. É a presença do Espírito Santo em nós, a glória de Deus em nós. É Ele. Ele na frente de todas as coisas. Ele nos guiando. A gente vê de fato o que é o Espírito de Deus em nós. Uma parte do Espírito de Deus em nós. Porque essa parte, se a gente se permite passar pelo avivamento, se a gente permite viver isso, uma pequena parte do seu espírito já é suficiente para que a gente viva a glória de Deus aqui na terra, que a gente cumpra a nossa jornada, que a gente acesse esses tesouros que Deus fez com muito carinho, com muito amor dentro de nós, que vão nos levar a construir a obra, construir os planos, os propósitos que Deus fez para cada um de nós. Com sabedoria, com discernimento, no momento alegre e no momento de adversidade. Receber o seu fortalecimento, receber a sua direção, receber o seu cuidado. É sobre isso. E aqui fala, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, lemos sobre 2 homens que foram ao templo orar. Versículos 10, 11. Um deles era um fariseu e o outro era um coletor de impostos. Jesus disse: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo nesta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele continuou dando uma lista de todas as suas boas obras. O que chama a minha atenção nessa passagem é que a Bíblia não diz que o fariseu estava orando a Deus. Ela diz que ele foi ao templo para orar, mas que orava consigo, desta maneira. Lemos sobre um homem que parecia estar orando, mas a Bíblia diz que ele não estava sequer falando com Deus. Estava falando consigo mesmo. Acho que às vezes também oramos para impressionar as pessoas.
talvez até para impressionar a nós mesmos. Ou seja, mentir para nós mesmos, mentir para Deus, viver uma mentira, uma farsa. Vamos ser sinceros, podemos ficar impressionados com a nossa própria eloquência. Quando estamos falando com Deus e tentando ouvi-lo em concordância com alguém ou com um grupo de pessoas, precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos pregando para as outras pessoas e simplesmente tentando parecer super espirituais, como se isso fosse acrescentar algo de bom para a nossa vida. Pelo contrário, a verdade tem que ser revelada para que haja um despertar, para que haja um romper, para que haja uma libertação. É o contrário. Ao invés da gente estar colocando sementinhas de bênção sobre a nossa vida, estamos plantando maldição para a nossa vida. Compreende? Mas para realmente abrirmos o nosso coração com Deus, a concordância é extremamente poderosa, mas ela tem de ser pura e precisa nascer de um coração cheio de humildade. É humildade. É mesmo que você não ame. Deus fala, né? Tem um princípio que fala: quem amar mais ao pai, à mãe, amar o filho, filha mais do que eu, não é digno de mim. Jesus falou isso. Por quê? Porque o nosso foco, a nossa direção tem que vir de Deus. Esse é o nosso foco. Para que a gente, nos momentos bons, a gente tenha a sabedoria que venha do céu, que venha dele. Para a gente lidar com os nossos pais, para a gente lidar com os nossos filhos, para a gente lidar com a gente mesmo, para que o ego, para que o nosso coisas mal resolvidas dentro de nós ainda não estejam em evidência, mas esteja em evidência a sabedoria que só vem do alto, a sabedoria que só vem de Deus, a sabedoria que só vem de Jesus, por meio de Jesus. É por isso que se você está igual um fariseu, buscando uma igreja, buscando se mostrar espiritual, ou mostrar alguma coisa para você, ou mostrar para alguém, se liberta disso. As suas sementes amaldiçoam a sua vida e não trazem bênçãos. Tenha humildade de ir ao Pai. Você não precisa revelar para ninguém, mas revela para o Pai. Se prostra diante dele humildemente e fale: Senhor, eu estou agindo assim, mas eu não quero ser assim, Senhor. Me dê o caminho, me cura, Senhor. Me liberta, Senhor, de tudo isso que está invadindo a minha vida, que está totalmente desalinhado aos seus princípios. Eu não quero ser uma farsa, mas eu quero ser a verdade. Eu quero viver a sua glória de verdade. Eu quero viver a sua presença de verdade na minha vida. É tudo com humildade. É tudo com humildade, filhos amados, filhas amadas de Deus. É tudo com a nossa humildade, é tudo com o nosso quebrantamento do nosso coração que as coisas acontecem. Diante da glória, diante da verdade, que a única verdade vem do reino de Deus. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Mas Ele não é o invasor, Ele é gentil. Ele só faz se nós permitirmos, se nós buscarmos por Ele e pedirmos ajuda para Ele. E tivermos abertos a ouvir a sua voz e nos rendermos aos seus princípios. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Esse é o versículo que tem que estar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, em todo o nosso corpo. É esse. É sobre isso. E a palavra de Deus para você hoje: Deus vê todas as boas obras que você faz em segredo. Não precisa ficar revelando a obra. Não precisa querer ficar se desdobrando em um monte para querer achar que eu faço essa obra, eu sirvo aqui, eu sirvo ali, eu sirvo ali. Isso é do mundo. A quantidade é do mundo. Para mostrar ser
o hiper bom, o hiper produtivo, o que quer que seja. Mas para Deus não, o que importa? É a verdade. Porque é a verdade que nos traz o cumprimento da palavra. Compreende? Deus vê todas as boas obras que você faz em segredo e Ele o recompensará. Chaves de ouro, né? Chaves de ouro escondidas que são reveladas e manifestadas sobre a nossa vida. Eu quero concluir este momento com a oração de purificação, que sejamos cada vez mais purificados, porque quanto mais purificados somos, mais a presença de Deus, mais o Espírito Santo de Deus cresce em nós, enche em nós, se estabelece em nós a unção de Deus, que não é nossa, mas que vem dele, que vem dos céus para nós. Então vamos lá, fecha os olhos. Oh Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por este momento, Senhor. Te agradeço por este momento, a honra e a glória sempre é sua. Que tudo que façamos, que tudo que bebamos, que tudo que a gente haja em ação, Senhor, que seja feito para a sua glória, para adoração a Ti, Senhor. Esse é o principal pilar, que tenhamos visão de vermos isso, porque isso também é o que nos sustenta, é o que nos estabelece alinhados aos seus princípios. Oh, querido Pai amado, pela autoridade de Jesus, cancela. Cancela. Tudo que está desalinhado, Senhor. Tudo que está desalinhado aos seus princípios, Senhor, que está nos bloqueando, que está nos algemando, Senhor, de viver os seus princípios, a sua glória, Senhor, que seja cancelado nesta manhã pela autoridade de Jesus. E que seja transmutado na sua palavra de forma sobrenatural. Coloque em nós, Espírito Santo, mesmo que ainda não tenhamos acessado, Senhor. Coloque em nós os seus princípios. Coloque em nós, Senhor, a sua direção, mesmo que ainda não tenhamos acessado, porque isso vai acontecer, mas que para que a gente tenha também experiências em Ti, Senhor, para que a fé seja fortalecida, para que o crer, a incredulidade se transmute para o crer, uma fé inabalável, o verdadeiro Deus seja revelado, o nosso Pai grandioso seja revelado através das nossas vidas por essas experiências, Senhor. Ative em nós uma sede de beber da sua fonte de água viva, uma fome, Senhor, mas uma fome de nos alimentarmos, Senhor, de nos alimentarmos com a sua palavra, que tenhamos fome de alimentar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, que a nossa alma seja tomada, Senhor, pelos seus princípios, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, oh, querido amado, querido Pai amado, quem estiver passando por enfermidade física, por enfermidade emocional, este é o seu momento de você receber a sua cura. Receba a sua cura nesta manhã, o seu crer. É menos de 1%, mas é que o Pai, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, precisa para concluir com sucesso o processo. Então creia, declare, eu recebo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Oh, querido amado, pela autoridade de Jesus, que todas as nossas células sejam restauradas na sua unção, no seu poder, na sua luz, no seu amor, em nome de Jesus, Que o seu bálsamo de luz seja derramado, seu bálsamo de glória, de amor, seja derramado desde a ponta da nossa cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, ativa o nosso DNA original.
Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado, na nossa identidade original, a nossa semelhança a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Conceda a sabedoria, Senhor, o discernimento que venha do céu diretamente para a nossa vida, para que a gente tenha sabedoria de saber o que precisamos agir em cada desafio que estamos vivendo neste momento, mas nos conceda estratégia até nas nossas orações, nos nossos pedidos a Ti, Senhor. E que essas orações comecem em adoração a Ti. Que essa é a chave que o Senhor me revela. Que adoramos, que em espírito e em verdade a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por este momento. Eu te agradeço. Ó Espírito Santo de Deus, pela autoridade de Jesus, que seja ativada em nós, que sejamos cheios do Seu Espírito Santo. Do Seu Espírito Santo de Deus em nós. Que sejamos cheios dos Seus frutos, dos Seus dons. Conceda dons, Senhor, para cada um de nós, conforme a nossa identidade, que foi a Sua criação. O Senhor sabe melhor do que eu, do que cada um de nós, o que é necessário, e confiamos a Ti e damos toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Deus abençoe poderosamente, abundantemente, que você tenha, que nós tenhamos um dia sobrenatural na presença de Deus a todo tempo. Amém, amém, amém.